A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui que eu vos falo é o seu irmão em Cristo, o pastor Matias Queiroz. Como prometido, mais uma live que eu prometi de fazer hoje à tarde. E estamos aqui para cumprir com a palavra. Tenho hoje uma palavra abençoada, uma palavra de conhecimento, amém? Para o seu coração. Glória ao Senhor Jesus. E eu quero louvar a Deus por mais esta tarde abençoada, a qual nós iremos conhecer mais e mais a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deixa eu orar, faz uma oração, e após a oração, iremos dar início à palavra do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez, Pai, estamos aqui em Tua presença para ministrar a Tua palavra, para ensinar segundo a Tua palavra. Peço que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor venha nos dar conhecimento e entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje iremos falar sobre, glória ao Senhor Jesus, a apostasia nos últimos tempos. A apostasia nos últimos tempos. Amém? E nós iremos ler no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. E o 2. Diz assim, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou ler mais uma vez. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito é o Espírito Santo, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória seja dada ao Senhor, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Glória a Deus. Meus irmãos, todas as vezes que eu faço live, eu procuro o máximo não fugir da palavra de Deus. Eu procuro o máximo e tudo dentro da palavra. Amém? E todas as vezes que eu procuro fazer uma live, é para trazer conhecimento para o teu coração sobre a palavra de Deus, para que você tenha conhecimento e para que o conhecimento que você vai ter a respeito da palavra de Deus, você possa receber a salvação e a libertação em nome de Jesus. Porque Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Nós sabemos, nós que estudamos a palavra de Deus, nós que procuramos estudar, que procuramos compreender a palavra, nós estamos vendo que tudo está a caminho
da grande apostasia. Vocês têm observado que isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas aí você pergunta, pastor, mas por que tem que acontecer a apostasia? Está acontecendo isso já na terra. É para se cumprir a palavra de Deus. Mas você vai observar que tudo está caminhando, o mundo inteiro, para o declínio espiritual. Glória a Deus. Declínio espiritual. No mundo inteiro, as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas sem obediência e sem temor ao Senhor nosso Deus. A apostasia, ela está crescendo no mundo inteiro de tal forma que as pessoas perderam totalmente o temor, a obediência a Deus. Amém? Mas isso é para se cumprir a palavra do nosso Deus. E aqui no livro de 1 Timóteo, a primeira carta a Timóteo que o apóstolo Paulo escreveu, ele já dizia, ele já explicava para a igreja que isso ia acontecer. A apostasia ia chegar no mundo inteiro. E aqui ele fala que o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observem que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta e ao escrever este versículo, ele não diz que foi ele que escreveu porque ele quis. Ele diz que o próprio Espírito Santo falou com ele. O próprio Espírito Santo revelou a ele. O próprio Espírito Santo disse para ele. Ele diz, o Espírito, que é o Espírito Santo, porém expressamente diz, o próprio Espírito Santo disse para o apóstolo Paulo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? O que vinha a ser apostasia? O que vinha a ser a palavra apostasia? Apostatar da fé. Apostasia é a negação e abandono da fé. A apostasia é quando você abandona a Deus, é quando você nega a Deus, é quando você rejeita a Deus, é quando você se revolta contra Deus, contra a sua fé. Apostasia é quando aquela pessoa que conheceu a palavra, que já conhece a Bíblia Sagrada, sabe que só Jesus salva e liberta. Ele sabe que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas ele não quis obedecer mais a palavra. Ele não quis mais botar em prática a palavra de Deus. Ele não quis mais seguir a palavra, seguir a Jesus. Então, ele preferiu abandonar, ele preferiu desprezar, ele preferiu negar a fé em Deus. E ele passou a dar ouvidos a doutrinas, a ensinamentos que não vêm da palavra,
mas que vem doutrinado pelos próprios demônios. Hoje, muitas pessoas que serviam ao Senhor Jesus estão aí seguindo doutrinas de Satanás, seguindo doutrinas do diabo, e não querem mais obedecer a Deus. Eles se revoltaram contra Deus e estão seguindo as suas próprias doutrinas diabólicas, satânicas, e são pessoas que já conheceram a palavra, que já aceitaram Jesus, que já foram batizadas. Elas preferiram negar a Deus, abandonar a Deus, apostatar da fé e seguir ensinamentos segundo a doutrina de demônios. E o Senhor continua aqui dizendo, em 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória ao Senhor Jesus. Muitas pessoas estão seguindo isso agora. Você pode observar que as pessoas não querem mais obedecer a palavra, não querem mais temer a Deus, preferem seguir ensinamentos carnais, ensinamentos que seguem as coisas deste mundo. Aqui no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, glória ao Senhor Jesus, você vai ver aqui uma passagem a qual o apóstolo Paulo fala sobre alguns crentes que aceitaram a Jesus no tempo do apóstolo Paulo. Alguns crentes que aceitaram a Jesus, foram batizados nas águas, participavam da Santa Ceia, mas depois largaram Jesus, abandonaram a fé, ou seja, eles apostataram da fé, abandonaram a sua fé, largaram a Jesus. E o apóstolo Paulo relata essa passagem sobre esses crentes que largaram a sua fé, abandonaram Deus. E é o que está acontecendo hoje em dia. Amém? Olha o que diz 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 em diante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e o 18. Olha o que diz. E a palavra desses corrói como um câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esse Himeneu e Fileto eram crentes que apostataram da fé, que largaram a fé, abandonaram a Deus. Esses, olha só, esses se desviaram da verdade, ou seja, largaram a verdade para seguir a mentira, dizendo que a ressurreição é já passada, ou seja, eles apostataram da fé, abandonaram a Deus e começaram a defamar aquilo que eles aprenderam na palavra de Deus. Começaram a dizer que a ressurreição não acontecia mais, isso era mentira, ou seja, eles se revoltaram contra a palavra, perverteram, ainda diz mais, perverteram a fé que tinha alguns, ou seja, além deles apostatarem da fé, além deles abandonarem a Deus, além deles odiarem a Deus, eles começaram a semear no meio dos irmãos palavras contrárias, palavras que eram contra o ensinamento da Bíblia.
E eles conseguiram perverter alguns irmãos da igreja. E esses irmãos deram ouvido a eles e também apostataram da fé em Deus. Eles abandonaram a fé. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Então, naquele tempo do apóstolo Paulo, já havia crentes que estavam negando a Deus, que estavam abandonando ao Senhor. Até mesmo no tempo de Jesus, Jesus Cristo escolheu 70 discípulos para fazer a obra. Só que muitos deles, ao ouvirem Jesus explicar sobre o reino de Deus, eles se escandalizaram. Eles disseram: quem pode suportar uma palavra dessa? E abandonaram a Jesus, ou seja, eles apostataram da fé que aprenderam do Senhor. E Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês? Também não vão embora não? Pedro se levantou e disse: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Enquanto muitos estavam largando a fé, abandonando a Deus, Pedro afirmou dizendo: para onde que iremos nós? Se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, naquela época já existia crentes que já estavam apostatando da fé, abandonando a Deus. E aqui no livro de 1 João também temos uma passagem muito maravilhosa. Amém? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Versículo 19, 1 João, versículo 18 e 19. Olha que o apóstolo João fala: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Aí diz: saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso é para que se manifestassem que nenhum deles é dos nossos. Glória a Deus. O apóstolo João está dizendo que muitos que estavam com eles na Santa Ceia, que tinham já se convertido, muitos largaram a fé, muitos abandonaram a fé em Deus, muitos desprezaram a sã doutrina, que é a palavra, e começaram a se corromper seguindo doutrina, ensinamento de demônio. E João diz: saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Ou seja, saíram do meio da igreja, aceitaram Jesus, participavam da Santa Ceia, mas largaram o ensinamento, abandonaram o ensinamento. João diz: saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, não eram. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, Deus está passando a peneira nos 4 cantos da terra, nas igrejas, para saber quem é e quem não é.
A apostasia, eu nem me espanto em ver muitos que conhecem a palavra abandonarem e seguirem ensinamento de Satanás. Isso eu não me espanto. Por quê? Porque você pode me perguntar, por que, pastor, que o senhor não se espanta? Porque tudo já estava escrito. Tudo já estava aqui escrito. Que tudo isso ia acontecer. E já vem acontecendo desde o tempo que Jesus pregava a palavra aqui na terra. E isso vai piorar cada vez mais. O mundo inteiro vai entrar em um declínio espiritual. O mundo inteiro vai entrar em um declínio espiritual. Vai ficar em pé somente aqueles que procuram obedecer a palavra, que procuram temer a Deus e botar em prática, porque Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem aqui a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos ainda vão se desviar, vão largar Jesus, vão voltar às práticas pecaminosas, às práticas nojentas, vão dar ouvidos a espíritos malignos, a ensinamentos diabólicos. Mas isso já está escrito. Glória ao Senhor Jesus. Aqui no livro de Hebreus, vamos ver o que o senhor tem. Hebreus, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar na palavra do Senhor. Hebreus, cadê o livro de Hebreus? Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, se você puder acompanhar, acompanha aí com a sua Bíblia. Hebreus, no capítulo 3, e no versículo 12, olha o que diz. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vamos ver o que o Senhor quer nos orientar sobre a apostasia, sobre o perigo da apostasia. Olha o que o Senhor diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Aqui é um alerta para nós. Aqui é Deus nos alertando para que você, para que nós, igreja, não também viemos apostatar da fé. Ele aqui dá um conselho para nós, dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Deus está dizendo: cuidado com o coração de vocês, cuidado com o vosso coração. É como o livro de Provérbios 4, 23 diz: sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não é esse coração carnal que eu tenho que guardar, é a minha alma, é os meus pensamentos. Para que eu tenho que guardar? Para que não haja, aqui diz, glória a Deus, que não haja pensamentos impuros. Ele diz aqui: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo. Não deixe entrar a perversidade no vosso coração.
não deixe entrar a incredulidade nos vossos corações, para que isso possa nos afastar do Deus vivo e nos virá, que Deus me livre, uma apostatar da fé. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida totalmente contra Deus, porque não guardaram o seu coração, e hoje estão vivendo uma vida de apostasia neste mundo, por não obedecerem a palavra do nosso Deus. E aqui no livro de Hebreus, glória ao Senhor Jesus, no capítulo 10, Hebreus 10, vamos ver o que Deus quer falar conosco, para nós que servimos a Ele também. Hebreus 10, versículo 30, glória a Deus, 38. Hebreus 10, versículo 38. Olha o que diz a santa palavra de Deus. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu vou ler só mais uma vez. O meu justo, porém, o que serve a Deus, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus está dizendo que os crentes verdadeiros, os crentes que obedecem a Deus, viverá da fé. Como assim, pastor? Viverá da fé. Viverá, o que é viver da fé? É viver na obediência a Deus. É viver no temor a Deus. É viver estudando a palavra de Deus. É viver praticando a palavra de Deus. É viver se desviando de tudo aquilo que não presta e se deleitar mais e mais em Deus. É isso que quer dizer essa palavra. O meu justo, porém, viverá da fé, ou seja, da obediência a Deus, do temor a Deus. E o Senhor diz: porém, se esse meu justo se desviar da fé, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se ele abandonar sua fé, ou seja, ele vai agora, se ele passar a ser uma apóstata da fé, se ele negar a fé em Deus, se ele abandonar a fé em Deus, se ele se revoltar contra Deus, Deus diz: eu não tenho mais prazer nesse crente. Eu não tenho mais prazer nessa criatura, porque ele negou a fé em mim, ele me abandonou, agora está fazendo tudo que é errado, está seguindo doutrina de Satanás e não a minha palavra. Aí você pergunta: pastor, por que está acontecendo tamanha apostasia sobre a terra, sobre o Brasil? Eu posso falar para você o seguinte, que a apostasia não é só no Brasil. A apostasia, ela vai se multiplicar nos 4 cantos da terra. Enquanto uns estão largando a apostasia e aceitando a Jesus, muitos estão largando Jesus e vivendo uma vida de apostasia neste mundo. Isso vai acontecer no mundo inteiro. E eu te explico por que está acontecendo essa apostasia no mundo inteiro, e vai piorar.
você vai ver muitos crentes, muitos pastores apostatando da fé. Pastores que outrora pregavam a doutrina, ensinavam como está escrito. Hoje em dia, aquilo que era pecado para ele não é mais. Pastores aceitando coisas pecaminosas nas suas igrejas. Pastores aceitando o pecado dentro da igreja e dizendo que tudo é normal, que Deus só quer o coração. Mentira desses pastores. A apostasia vai se multiplicar tão grande. Muitos vão abandonar a fé em Deus. Muitos vão se revoltar contra Deus. Por quê? Porque muitos não querem mais obedecer a palavra. É como o apóstolo Paulo escreveu no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver o que ele deixou aqui escrito. Glória ao Senhor nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Glória ao Senhor Jesus. Sabe por que está acontecendo isso? O aumento da apostasia? Porque as pessoas não querem mais ouvir a palavra, não querem mais praticar a palavra, só querem ouvir palavras doces, palavras de amor, palavra de prosperidade, palavra que não venha contra o seu pecado. Mas quando a pessoa prega contra o pecado, prega contra as imundícies desse mundo, as pessoas não querem mais dar ouvido, não querem mais, é como se tivesse coceira nos ouvidos, porque dói, aquela palavra dói. Eu vou para outra igreja que me aceita como eu estou, porque lá também já está todo mundo corrompido. E vão se amontoar de mestres segundo as suas próprias cobiças, mestres que também já vivem uma vida apóstata, que negaram a fé em Deus, que são pastores, são mestres, mas que já negaram a sua fé em Deus, não pregam mais a verdade. Eles estão condenados ao inferno, porque eles mudaram a palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. E isso, eu lhe garanto, segundo a palavra de Deus, isso vai piorar. A apostasia vai se multiplicar nos 4 cantos da terra. Mas para que isso? Por causa de uma coisa. Por que vai aumentar? Por que vai se multiplicar a apostasia na terra? Para que isso? Por causa de uma coisa. É preciso acontecer isso. É preciso ter essa apostasia no mundo inteiro. Para quê? Para que quando o anticristo chegar, ele já encontre a casa preparada. Quando o anticristo começar a reinar sobre a terra, quando o anticristo vier para reinar sobre a terra durante os 7 anos, ele já encontre as mentes das pessoas sem obediência à palavra, sem temor a Deus. Antes do anticristo se manifestar, tem que haver uma preparação, tem que haver uma apostasia em todo mundo para que ele possa entrar e dominar
todas as pessoas que estão vivendo uma vida apóstata. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, diz bem claro, escute aí, Tessalonicenses capítulo 2, escute aí, ó, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja tessalônica. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? O apóstolo Paulo explicou, bem dizer, para a igreja tessalônica, porque a igreja já estava pensando que Jesus já tinha vindo e levado os escolhidos. Aí ele falou isso aqui, para as pessoas não se preocuparem, que Jesus ainda não tinha chegado. Aí ele continua, no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá. A vinda de Jesus não vai acontecer, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. O apóstolo Paulo está dizendo, o arrebatamento da igreja não pode acontecer sem que antes venha a apostasia, ou seja, sem que antes venha crescer no mundo inteiro as pessoas que vão negar a fé. No mundo inteiro, muitos vão negar a fé, vão abandonar a Deus. Aí ele fala, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Aí ele fala, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Observe duas coisas aqui, ó. Observe duas coisas que ele diz: Jesus não pode vir sem que antes o mundo inteiro esteja vivendo uma vida apóstata, uma vida de apostasia. Muitos estejam negando a Deus, até mesmo os crentes se desviarem. Segundo, é no meio da apostasia que vai surgir, glória a Deus, o homem do pecado, o filho da perdição. Quando todo mundo estiver vivendo uma vida apóstata, todo mundo negando a fé, pastores, crentes, o mundo inteiro, é nesse meio pecaminoso que o anticristo vai chegar, que ele vai começar a chegar, já encontrar a casa preparada. Aí diz, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O mundo inteiro está sendo preparado para dois acontecimentos. O mundo inteiro está sendo preparado na apostasia para que se manifeste o anticristo, o homem do pecado, para pegar a casa preparada. E o segundo acontecimento, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Não se espante.
Não se espante. O que vai acontecer no mundo inteiro são coisas piores que ainda estão por vir. O pecado vai reinar de tal forma sobre a terra que quem não viver em santidade, quem não viver em oração, quem não viver em jejum, quem não viver na prática da palavra, vai se lançar de corpo e alma ao pecado. O pecado vai estar nas praças, o pecado vai estar nas esquinas, o pecado vai estar nos becos, em todo lugar da terra vai estar o pecado reinando. A terra toda vai voltar a ser Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. O pecado reinava. As pessoas vão se apostatar da fé, vão largar a Deus, vão abandonar sua fé, elas vão se revoltar contra Deus e vão viver uma vida completamente de pecado, uma podridão de pecado. E aqueles que são crentes, se não viverem uma vida de leitura da palavra, de jejum, de oração, de consagração, vão ser presas fáceis para a imundícies do pecado aí fora. Aí vão largar Jesus, abandonar Jesus e vão apostatar da fé. Jesus deixou escrito: vigiai e orai, porque na verdade, para que você não venha cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos vão largar Jesus por causa do pecado. Muitos que obedeciam a Deus, você vê isso, você está vendo isso acontecer. Levitas, que eram os levitas, pastores, agora estão totalmente no pecado, estão na prática sodomitas, estão na prática sodomita, as mesmas práticas que o povo de Sodoma e Gomorra praticava, estão assim agora. Ou seja, eles já apostataram da fé, abandonaram a fé. E tem uns que ainda cantam nas igrejas, tem uns que pregam, mas as suas vidas não tem mais comunhão com Deus. Eles vivem de aparência, mas quando tocar a trombeta, aí vamos ver quem é e quem não é. Amém? Que você possa guardar a sua vida mais e mais para Deus. Fuja do pecado, fuja de tudo aquilo que Deus não se agrada. Medite todos os dias na palavra. Cuidado com as tuas más amizades, porque uma amizade, ela pode corromper a tua vida. O apóstolo Paulo deixou escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. Toma cuidado, a tua salvação é só uma, é sagrada. Então vigia, tire mais tempo para você meditar na palavra, tire mais tempo para você orar, tire mais tempo para você tirar um dia, pelo menos um dia, 2 dias da semana, para você jejuar. Consagre a tua vida, fortaleça a tua alma, fuja de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que possa contaminar a tua alma. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Nesse momento eu vou orar por vocês que estão enfermos, por vocês que estão doentes, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra de conhecimento que o Senhor acabou de nos orientar e nos ensinar. Aonde chegar para esta palavra, que muitos tenham libertação, possam ter conhecimento e salvação, em nome de Jesus. Pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Senhor e meu Deus, abençoe a todos. Te peço em nome de Jesus, que aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, visita eles, Pai. Envia os teus anjos, cura eles.
arranca todo o mal, desfaz todas as enfermidades, que todos, Pai, sejam libertos desse mal. Se há algum viciado em drogas, cigarro, cerveja, que eles venham ser libertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo, a tua serva, abençoa, meu Deus, esse homem, esta mulher, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas esposas, seus esposos, seus filhos, abençoe a toda a família, entra com libertação e com salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Peço um favor, compartilhe o máximo esta palavra, para que outras pessoas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que eles possam também, através dessa palavra, aceitar Jesus e receber a salvação. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.